A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero fazer esse estudo com vocês da série Tabernáculo de Moisés. Nós vamos falar sobre o altar de sacrifício e vamos falar também da pia de bronze, o lavatório. Nós vamos mostrar como sombra do que foi no passado no Tabernáculo de Moisés e também a realidade dos dias de hoje, tá? O que significa o altar de sacrifício e o que significa a pia de bronze, o lavatório. Começamos aqui em casa na semana retrasada, já 2 segundas-feiras atrás, nós começamos um projeto chamado Igreja em Casa, do qual nós estamos ministrando estudo desde o início, mostrando os princípios básicos do cristão e trazendo à luz do entendimento o que era na antiga aliança e o que é na nova aliança. Então nós vamos transmitir segunda-feira, se você quiser, fica ligado aí, que você vai receber um aviso do YouTube. Nós vamos estar transmitindo live desse estudo aqui em casa, pastores e alguns presbíteros também, e irmãos da minha família que querem crescer em conhecimento. Nós vamos dividir esse conhecimento com eles e com vocês também, que podem assistir aí no conforto da sua casa, amém? Fica com a gente porque o estudo hoje vai abençoar a sua vida. Vamos lá, começar o estudo aqui. Esse estudo tá maravilhoso. Eu queria falar para vocês que é uma série chamada Tabernáculo de Moisés. Nós começamos essa série aqui em casa já faz 2 semanas e nós vamos começar a transmitir também o estudo aqui de em casa com um projeto que a gente desenvolveu chamado Igreja em Casa, em que o objetivo dele é ensinar mais a palavra do Senhor, porque às vezes no culto não dá tempo de se ensinar muita coisa, né? O culto é muito corrido, tem uma liturgia toda para cultuar o Senhor. Então nós começamos a fazer esse projeto aqui, decidimos fazer esse projeto aqui de aprendizado da palavra de Deus. Se você ficar com a gente, você vai conhecer toda a série. Nós vamos passar pela visão do tabernáculo geral, nós vamos falar de cada utensílio do tabernáculo. Isso vai abençoar sua vida. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Hoje, nós podemos dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Você já ouviu falar isso? Na sua igreja, você já ouviu falar isso em alguns lugares. E assim, como templo do Espírito Santo, você precisa entender, então, qual era o significado do tabernáculo e do templo de Salomão, para daí, então, você entender as funções do templo do Espírito Santo. Lá no tabernáculo de Moisés, que é o que nós vamos estudar, tinha a função e os ofícios do sacerdote. Nós vamos fazer um vídeo só sobre o ofício sacerdotal, tá bom? Eu não quero ser muito criterioso, minucioso, eu sou uma pessoa muito pragmática, então nossos estudos precisam ser práticos. Você precisa saber o que é, como é, por que é, como é, quando é, e aí sim você consegue ter uma visão geral. Então todos os estudos eu faço essa pergunta: o que, como, onde, por que e quando. Para quê? Para facilitar o seu entendimento na aplicabilidade do dia a dia. Tudo bem, você entendeu um conceito, como você aplica esse conceito no seu dia a dia? Então esse é meu ofício aqui hoje, ajudar você a deixar mais fácil aquilo que pra gente era bastante complexo de entender quando a gente lê a Bíblia. Amém? Para você que está chegando agora e não conhece nosso trabalho ainda, eu vou pedir para você se inscrever no canal, tá bom? Ativar os sininhos para receber a notificação. E você que já segue a gente há um bom tempo, eu vou pedir para você, então, depois desse vídeo aqui, comentar aqui embaixo, curtir, compartilhar esse conteúdo. Vamos fazer o conteúdo do Papo com Deus chegar mais longe. Estamos vivendo uma era do que as pessoas querem muitos conhecimentos escatológicos. Eu já por 3 semanas seguidas eu já parei para tentar escrever conteúdos de escatologia. Eu tenho assim escrito algumas coisas bárbaras, porém Deus tem me guiado mais na questão de doutrina, ensinamentos da palavra, tem trazido mais essa questão de edificação do corpo. Então assim, eu sei que eu vou edificar vocês fazendo estudos do Apocalipse, mas assim, eu estou na direção do Espírito Santo do Senhor, e hoje Deus quer que nós entendamos quem somos nós, né, na presença do Senhor, como tabernáculo, como templo do Espírito Santo, e quais são os nossos ofícios sacerdotais. Veja, o Senhor está buscando um reino de sacerdotes. Então nós sabemos que no milênio seremos reis e sacerdotes, né? De um reino de sacerdotes. Então assim, o que é a função sacerdotal? Porque hoje nós já somos sacerdotes e como nós devemos nos comportar. Amém? Bora lá? Antes eu quero passear com vocês aqui, ó, pelos slides desse estudo. Foram acho que 3 slides, se não me falha a memória. Então a gente vai contar um pouco todo sobre o tabernáculo. Nós vamos mostrar a visão do pátio, que é a área externa do tabernáculo. Vamos mostrar a visão do lugar santo e santíssimo.
vamos falar da função sacerdotal, vamos falar do o altar de holocausto, a pia de bronze, são os nossos estudos hoje, tá? Altar de holocausto e pia de bronze. Mas nós vamos passar lá para o candelabro, mesa dos pães, altar de incenso, véu que separava, a arca da aliança e os objetos que estavam dentro da arca da aliança, obviamente, tá? E o propiciatório, muito importante. A gente falar do propiciatório. Aqui nós vamos falar a questão do tabernáculo na época de Moisés, o templo de Salomão e a Nova Jerusalém, que descia do céu lá em Apocalipse 21:9. Então eu quero começar aqui com vocês mostrando a visão do pátio, tá vendo? Aqui a gente vai chamar de primeira porta, ok? Primeira porta é aquela primeira tenda que se abre. Aqui vai ficar a segunda porta. Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui para uma cor vermelha, para ficar mais fácil de vocês entenderem, ó. Essa daqui vai ser a primeira porta, ok? Então, assim, aquela cortina chamava-se porta. Essa daqui é a segunda porta, que é uma porta externa, e aqui dentro, na divisa do santo para o santo dos santos, nós temos a terceira porta. Claro que tudo que Deus fazia simbolizava alguma coisa, né? Então a gente vai entender 3 portas, assim como as divisões do tabernáculo e as divisões também do nosso corpo hoje, amém? Então aqui, ó, primeira porta, pátio, onde ficava as ovelhas, né? E aí nós vamos poder ver aqui, ó, o altar de sacrifício. E é isso que eu quero já comentar com vocês logo de início. Passando da primeira porta, a gente já dá de cara com o quê? Altar de sacrifício. E vamos aqui ler sobre o altar de sacrifício, depois a gente volta aqui nessa visão para você entender melhor. Então aqui, ó, o altar de sacrifício, tá aqui. Achei isso, tá aqui. Ó. O altar de holocausto, ou altar de sacrifício. Deus deu ordem a Moisés para colocar a porta do lado leste da parte oriental, apontando para o nascer do sol. Então essa porta tinha que ficar sempre virada para o nascer do sol, aquela primeira porta que eu mostrei para vocês. Exatamente, deixa eu voltar aqui, ó. Essa primeira porta ficava virada para o sol, para o sol nascente. E vamos entender por que o Senhor fez isso, olha lá. Deixa eu... Aqui, pronto, altar de sacrifício. Tá aqui, ó. Notamos que isso aponta para Jesus como o sol da justiça, como a luz do mundo, segundo o evangelho de João, citado também por Malaquias e Isaías. Ó, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías 9:2. Olha esse de Malaquias. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o quê? Sol da justiça. Quem temeu o meu nome? Deus já está apontando para você que teme o meu nome, eu, Deus, o grande soberano, vai nascer o sol da justiça para vocês. Então isso fica lindo. A gente já percebe que o tabernáculo, ele mostra Jesus em todos os ângulos, em todos os objetos, irmãos. O tabernáculo de Moisés aponta sempre para Jesus. Então vamos lá. Na antiga aliança, o que era o altar de holocausto ou altar de sacrifício? Ao entrar pela porta, a primeira visão é o altar de sacrifício, o altar de holocausto, onde o animal era morto para pagar o preço do pecado, e o pecador colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava o seu pecado, daí então ele cortava a garganta. Para você que não sabe o que é isso, toda vez quando a pessoa pecava, ela escolhia um cordeiro, levava até o sacerdote, passava por aquela primeira porta, que era a cortina, de cara ela já dava com a cara com o quê? Com o altar de holocausto. Ali ela amarrava o animal, ela botava a mão sobre a cabeça do animal, confessava o seu pecado, olha, eu pequei, eu roubei, eu matei, eu prostituí, eu traí a minha esposa, você fazia ali a sua oração, né, de confissão, e dali você mesmo pegava a faca e cortava o jugular do animal e deixava o animal ali esvaindo o sangue dele, né? Depois esse animal era cortado e oferecido ali no altar de holocausto. O seu sangue era aspergido ali nas 4 partes dos chifres, né? Que tá aqui, deixa eu mostrar para você aqui, ó. O altar tinha 4 chifres, né? No meu ponto de vista, ele apontava para todos os 4 cantos da terra, como norte, sul, leste e oeste, estava todo sujo pelo pecado. Então o sangue cobria o pecado, tá bom? Agora, isso na antiga aliança. A realidade agora, irmãos, não sombra, mas realidade nos dias de hoje, nova aliança, apontava para Jesus, o Cordeiro Pascal, que foi morto para tirar o pecado do mundo. Isso você já sabe, certo? Por isso nós devemos morrer. Então deixa eu te explicar. A primeira coisa que nos deparamos ao entrarmos no tabernáculo era com o altar de sacrifício. Passou pela cortina, você já dá de cara com o altar de sacrifício. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra no tabernáculo, no altar, é dar de cara com o altar de sacrifício, que nos ensina que para entrar na presença do Senhor é necessário morrer, se esvaziar de si, negando-se a si mesmo, sacrificando a carne do velho homem. Então nós entramos na presença do Senhor quando matamos a nossa carne, fortalecendo assim o nosso
nosso espírito. Uma curiosidade é que o altar ele era quadrado, lembra que eu falei? Quadrados, 4 cantos, feitos de madeira de acácia, que representava a natureza humana, e com 4 chifres em volta dele. Chifre representava a autoridade. Também apontava para os 4 cantos da terra, ou seja, para toda a terra. Toda a terra estava cheio de pecado. Então olha só, irmãos, para você entrar na presença de Deus, a primeira coisa quando você abria a cortina era dar de cara com o altar de holocausto. Hoje, nos dias de hoje, tá? Aquilo era uma sombra. Nos dias de hoje, o que acontece? Quando a gente chega do mundo e a gente acredita na palavra do Senhor, a gente crê no Evangelho, a primeira coisa que a gente faz é morrer para o mundo. A gente precisa morrer para entrar na presença do Senhor, ou seja, negar-se a si mesmo, esvaziar de mim para que eu possa entrar na presença do Senhor. Amém? Então isso já é bastante enriquecedor pra gente. Quero falar agora sobre a pia de bronze, tá bom? A pia de bronze. Depois do sacrifício, depois do altar de holocausto, vem a pia de bronze com a água, que é a representação da purificação. Aí eu vou voltar aqui atrás para mostrar isso para vocês. Tá aqui, ó. No pátio, você passou por essa porta aqui, por essa cortina, você dava de cara com o altar de holocausto. Aqui, ó, tá vendo o sacerdote? Botava a mão na cabeça da ovelha que você tá vendo aqui, confessava o seu pecado e, ó, matava o cordeirinho, certo? Para ter os seus pecados perdoados. Então, quando você passasse pelo altar de holocausto, depois de perdoado, você fazia o quê? Você tinha a pia de bronze, que era a purificação. Você lavava as suas mãos. E agora nós vamos voltar para cá para te mostrar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, assim, ó, sombra, na antiga aliança, como sombra, era a purificação da pessoa que ia entrar no local santo. O sacerdote precisava lavar e ficar limpo. Então tá vendo aqui, ó, o sacerdote, ele tá fazendo aqui a lavagem da mão. Então para você entrar, você estava no pátio ali do lado de fora, no altar de sacrifício. O sacerdote lavava a sua mão para entrar no local, no altar, no local do santo. E aí tinha o local santo, depois o santo dos santos. Que aí eu vou ter que voltar aqui atrás para mostrar para vocês nessa visão aqui, aqui do pátio, de novo, tá aqui, pronto. Então, de novo, passou aqui pela portinha, passou pela primeira cortina, você morre aqui no altar, matava o animal, confessava os seus pecados, você se esvazia de si mesmo hoje em dia. Aí o que você faz? Você se limpa na pia de bronze, para depois você passar por esse véu aqui, essa cortina aqui, ó, e você entrar no lugar santo. Depois, lá no final, o santo dos santos, mas isso nós vamos falar lá na frente em outro vídeo para não ficar grande, amém? Então você já entendeu, passou a cortina, altar de sacrifício, passou o altar de sacrifício, a pia de bronze, e nós vamos falar da pia de bronze agora. Então aqui, na antiga aliança, era para a purificação da pessoa que ia entrar no local santo. E na nova aliança, Max, ó, a realidade na nova aliança, o batismo, ele testifica a circuncisão do coração. Então você chega na presença de Deus, você crê no Senhor Jesus Cristo. O que você faz? Você morre para o mundo, você abandona as práticas do velho homem. E aí você precisa fazer o quê? Passar pelo batismo. Quem passa pela morte no altar do sacrifício, agora precisa se batizar, passando pelas águas. O batismo é a testificação da sua fé. No batismo, o velho homem é sepultado e o novo homem ressuscita das águas, assim como Cristo ressuscitou. Esse é o rito quando nos convertemos a Cristo, não é assim? A gente se converte e depois a gente vai lá, se batiza, a gente se limpa, a gente morre para o velho homem para que o novo homem possa nascer de novo. Ele é um símbolo, ele é símbolo que aponta para algo, ok? Mas assim, ele testifica que o nosso coração foi circuncidado, né? Paulo fala que nós fomos circuncidados no coração, antigamente era circuncidado no prepúcio, hoje é no coração. Eu vou falar isso aqui, ó. Paulo escreve sobre isso em Romanos 2, 28 e 29, ó. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Trazendo isso a nós, Deus criou um novo que se chama pelo seu nome. Agora é circuncidado no coração pelo Espírito Santo, ou seja, tem um coração obediente, receptivo e justo. É o que Paulo está falando. A circuncisão agora não é na carne, ela é no coração. E como que eu sei se você se circuncidar no coração? Você tem um ato, você tem um rito que mostra isso, testifica ao mundo que você morreu para o velho homem e você nasceu. Isso chama-se batismo, a pia de bronze, a purificação, amém? Então vamos lá, a limpeza diária pela palavra de Deus, beleza, eu me batizei. A pia de bronze também aponta para uma limpeza diária. Deixa eu te mostrar, a pia é fundamental para a vida do cristão, porque ela aponta para a purificação diária.
A palavra do Senhor é quem nos limpa dia a dia. Veja a importância de ler a palavra de Deus diariamente. Ela será lâmpada para os nossos pés nesse mundo de escuridão do pecado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 15:3. Jesus disse isso. Vocês estão limpos, falou para os seus discípulos, pela palavra que eu vos tenho dito. E aí, ó, olha só o que fala Salmo 119, 105. Ó. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que ele está dizendo? Nesse mundo de escuridão, só a tua palavra é lâmpada para os meus pés. É a palavra do Senhor quem vai nos purificar, como Cristo falou. É ela que nos limpa dia a dia do pecado e do mundo. Se você tem contato com a palavra, você está se purificando dia a dia. Se você se afasta da palavra, ouve a palavra uma vez por semana, por tradição oral lá na sua igreja, fica um pouco complicado. Eu queria compartilhar esse estudo com vocês desses dois objetos lá do tabernáculo. Nós vamos fazer mais 2 na próxima semana. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos numa década, eu creio, tá bom? De uma decadência moral do ser humano muito grande e espiritual. Então nós temos visto, irmãos, muitas heresias na internet e nós precisamos nos enchermos da palavra do Senhor, conhecermos a palavra do Senhor a fundo para que a gente não venha a ser levado por qualquer vento de doutrina. E o ensinamento da palavra de Deus é ela quem nos edifica, nos conforta e nos traz, na verdade, a luz do entendimento. Então o que eu quero dividir com vocês é edificação do corpo. Se você é tabernáculo de Deus, você precisa saber o que é esse templo. Como que você limpa esse templo? Como que você oferece sacrifício e um culto agradável ao Senhor? Ah, Deus habita no meio dos louvores. Será que é exatamente isso? Quando você canta, Deus habita no meio do seu canto? Não é exatamente isso que a palavra quer dizer para você. Então eu quero trazer para vocês a luz do entendimento, para quando você oferecer um culto ao Senhor, você ofereça um culto racional. Você creu no Senhor, morreu para o mundo, batizou, ressuscitou o novo homem, assim como Cristo ressuscitou, nós seremos ressuscitados no último dia como primícias para o Pai. Aí nós passamos pela pia de bronze, nós nos lavamos, e hoje o que nos lava? A palavra do Senhor nos lava. Cristo falou, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra do Senhor nos limpa dia a dia. Olha a importância do conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Eu quero dividir com vocês também que eu estou muito feliz. Sábado foi um dia que eu tive a oportunidade de batizar 6 pessoas ali numa clínica de recuperação lá em Nazaré Paulista. O pastor Elias, que deve estar vendo esse vídeo lá da Assembleia de Deus, me deu essa oportunidade e eu estou extremamente grato com isso. Foi um dos melhores dias da minha vida. E esse ano, sem dúvida, foi o dia que mais marcou na minha vida. Eu agradeço, pastor Elias, um beijo no coração, obrigado por essa oportunidade. Presbítero Luiz me deu a oportunidade de estar do lado dele batizando aqueles internos. Nós ministramos para mais ou menos 60 pessoas dependentes químicos, pessoas que têm problemas com vários problemas que vocês possam imaginar, aprisionados em escuridões. Nós fomos lá, levamos a luz da palavra do Senhor, fomos luz naquele lugar. 8 pessoas se converteram a Jesus, 6 pessoas se batizaram e foi meu primeiro batismo. Foi a coisa mais linda que Deus me deu de oportunidade. Eu estou muito feliz, queria dividir isso com vocês. Eu quero dizer para vocês, não fiquem atrás de uma câmera, não fiquem somente com aquela intenção de ministrar uma palavra no YouTube. Vá para o campo de batalha, porque os campos estão cheios e Deus está precisando de você para colher muitas almas, amém? Então assim, a gente tem alguns trabalhos sociais que a gente faz e se Deus me permitir assim, eu vou começar a mostrar aqui no canal para mostrar para vocês que é importante a edificação do corpo aqui na palavra, mas assim, ó, ir no campo semear, ceifar, assim, é muito maravilhoso, sabe? A gente jogar a semente, depois a gente colher os frutos, é maravilhoso. Esse trabalho também que a gente está fazendo aqui em casa, a gente quer transmitir para vocês. Fica ligado aí, segunda-feira, 7 horas da noite, das 7 às 8, nós vamos transmitir lives ao vivo dos cultos de ensinamento aqui em casa, amém? Se você chegou por aqui, deixa eu falar uma coisa para você, me abençoa também. Vem aqui embaixo, ó, se inscreve no nosso canal, assina o sininho para receber as notificações. Se você já é inscrito, você já sabe o que fazer. Pega esse conteúdo maravilhoso, manda para todos os grupos da sua igreja, todos os grupos da sua família. Vamos edificar o corpo misterioso de Jesus Cristo, o corpo místico do Senhor, que é você, que sou eu. Nós somos a noiva do Senhor. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.